Olá, graça e paz, Deus te abençoa. Mais um vídeo aqui no canal, hashtag Evangelho em Foco. Vamos dar sequência ao vídeo Missão e Instrução. É o capítulo 10, o versículo 16 de Mateus. Jesus está falando assim, olha, escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos, levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e não aos judeus e aos não-judeus sobre o evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Né? O que nós vemos aqui? Do versículo 1 ao versículo 11, o que Jesus faz é selecionar os seus discípulos, escolher os 12, os envia para uma missão, e depois de selecionar quem iria para a missão, que seria os 12, Jesus orienta eles a quem devem pregar primeiro, o que devem pregar, o que devem realizar, os milagres como curar os enfermos, expulsar os demônios, curar os leprosos, ressuscitar os mortos. E aí, em seguida, Jesus orienta eles que quando entrarem na cidade, né, entrem em uma casa, escolham uma casa, procurem saber quem que é digno de que vocês fiquem nessa casa. Quem receber vocês nessa casa, sobre essa casa, deixar essa oração de paz. Se o povo dessa casa tiver paz, ali a paz vai ficar, mas se não tiver a paz, volta para vocês. Então, depois de selecionar quem iria, orientar como eles deveriam se portar, não levando 2 túnicas, não levando 2 sandálias, não levando dinheiro, não levando cajado, não levando nada. Escolhendo qual a casa era digna deles ficarem lá. Agora Jesus está avisando para eles, está orientando para eles que estava enviando-os para o meio de lobos, estava enviando para o meio de pessoas maliciosas. Olha, estou enviando vocês para o meio de ovelhas, como ovelhas para o meio de lobos. Tenham cuidado, sejam espertos como as cobras, fiquem atentos como as cobras, e sem maldade como as pombas, ou seja, fuja das armadilhas, fuja dos laços, mas se forem pegos, agem como pombas, simples, humildes, mansos, né? Não tentem retribuir, fazer da mesma forma que farão com vocês. Vocês vão ser levados a tribunais, vão ser chicoteados nas sinagogas, por serem, simplesmente pelo fato de serem seguidores de Cristo. E aí vocês vão falar a eles e aos não-judeus sobre o evangelho. Então, havia um propósito na prisão também. Eles seriam perseguidos por falarem de Jesus, por seguirem a Jesus, por anunciarem Jesus a outros, mas ao serem presos, eles também falariam para os juízes, para os governadores, para os prefeitos. E Jesus está falando com eles assim, olha, e não fiquem preocupados quando estiver diante de alguma autoridade, não fiquem preocupados com o que vocês vão dizer, porque quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, porque as palavras que vocês vão dizer não serão de vocês mesmos, mas é do Espírito do Pai. Então, nós vemos o seguinte, que quando eles fossem presos, eles não falariam qualquer coisa. O Espírito Santo lhes daria uma sabedoria, uma ousadia, que nem mesmo o conhecimento de tantos anos de estudo daqueles governadores, juízes, seria o suficiente para disputar com eles. Uma outra coisa que nós vamos ver, aí segue os versículos adiante, né? Muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos, olha, para vocês verem, por causa de seguir a Cristo, por causa de seguir o Evangelho, muitos seriam entregues pelos próprios familiares, né? Pelos próprios irmãos, pelos próprios filhos, pelos próprios pais. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem.
Então, o que nós vemos aqui é o Senhor, Jesus como mestre, os enviando a uma missão e lhe dando a eles instruções em todas as áreas e sentidos. Que mestre cuidadoso, que mestre zeloso, está enviando seus discípulos para uma missão, para um propósito, mas está os prevenindo, está os instruindo em tudo, até mesmo na hora de fugir. Olha, se forem perseguidos em uma cidade, fujam para outra. Anunciem, mas não se preocupem, não se desesperem. Vocês não vão conseguir pregar em todas as cidades. Olha para você ver aqui, ó, versículo 24. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor e o empregado ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebul, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Jesus está dizendo, olha, não se assustem, não se espantem, não se preocupem. Se perseguiram o professor, vão perseguir os alunos. Se perseguir o patrão, vão perseguir os empregados. Se chamar o chefe de família de Beelzebul, ou seja, de demônio, vão chamar os familiares, né, os integrantes da família, de nomes piores ainda. Então, quando te perseguirem, quando me perseguirem, lembremos dessa passagem. Se perseguiram a Jesus, se implicaram com Jesus, se disseram que Jesus fazia sinais, né, através do príncipe dos demônios, o que não podem dizer a nosso respeito. Versículo 26, isso é Mateus capítulo 10, depois você pode dar uma olhada. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e tudo o que está escondido será conhecido. Não tenha medo. Tudo que está sendo feito aí, armado, manipulado, arquitetado, vai ser descoberto. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. Ou seja, estou dizendo para vocês no íntimo, aqui, entre nós. Mas repitam aos olhos de todos, aos ouvidos de todos. E o que vocês ouviram em segredo, anuncie abertamente. Eu estou revelando para vocês os mistérios. Eu estou revelando para vocês as coisas, né, guardadas, escondidas, os tesouros escondidos. Mas revelem abertamente o reino de Deus. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, o que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. É aquilo que às vezes nós observamos, né? Eles, os discípulos, foram perseguidos a ponto de serem crucificados, queimados vivos, decepados, lançados em arenas cheias de leões famintos. Mas Jesus deixou bem clara a instrução: não tenha medo daqueles que podem ferir o corpo, mas tenha medo daquele que pode ferir o corpo e mandar a alma para o inferno, que no caso é Deus. É melhor pregar o evangelho, mesmo que sua vida esteja em risco, mesmo que você seja perseguido, torturado, confrontado, caluniado, do que não pregar e ir para o inferno. Por acaso, não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Versículo 29. Agora, versículo 30. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Resumindo, Jesus está dizendo, olha, vocês só serão mortos se Deus permitir. Enquanto Deus não permitir, nenhum mal vai acontecer a vocês. Olha o versículo 32. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. É outra coisa bem clara que Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, confessem, custe o que custar, padeçam o que tiverem de padecer, mas confessem que vocês pertencem a mim. Não negue que vocês pertencem a mim, porque quem confessar que pertence a mim, depois diante do meu Pai confessarei que essa pessoa pertence a mim. Mas quem negar, diante dos homens, diante do meu Pai também eu vou negar. São coisas assim no capítulo 10 que deixa bem claro como foi uma aula. Não vou falar, não foi uma aula, foi um curso. Foi um curso preparatório para a missão, ainda que Jesus não revelou tudo o que ia acontecer com eles, tudo que eles iam enfrentar, mas foi um curso preparatório para a missão que Jesus estava os enviando. Interessante, né? Então curta aí, comente,
participe, interaja. Assista pelo menos 1 minuto de cada vídeo desse canal. Pelo menos 1 minuto. Tá bom? Conto com vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.